Boa noite, meus amigos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueça do meu patrocinador Origem Eventos Marketing para eventos. E, gente, eu sempre peço para curtir, para vocês acionarem as notificações e quem não é inscrito, se inscrever. Por favor, me acompanhe, canal pobrezinho, porém querendo dar sempre a minha opinião. E, se quiser, coloquem as suas também nos comentários. E procurando passar um pouco para vocês, além da minha opinião, algumas coisas que possam estar acontecendo com o nosso querido, amado, gigantesco e super Vasco da Gama. Gente, quando eu falo de Vasco, quando tem vitória do Vasco, seja o que for, eu vou informar. E ontem o Vasco ganhou do Corinthians na casa deles por 80-78, numa cesta de tapinha do Paulic, faltando 3 centésimos. Eu repito para vocês, 3 centésimos de segundo. Espetacular vitória. Mais uma vez eu falo para vocês que esse time do Vasco, de primeiro ano na NBB, já surpreende muita gente, né? Já está classificado nesse torneio Super 8 que vai ter durante o campeonato, então estão de parabéns. Aonde ele chegar tá bom. É lógico que como Vasco a gente sempre pensa no melhor, que é o título. Gente, hoje, oficialmente, o Vasco confirmou a permanência do Ramon e do seu filho e auxiliar Emiliano Dias até dezembro de 2025, com prorrogação até 2027. E eu vendo a entrevista que o Emiliano deu ao canal Atenção Vascaínos, ele deixa claro que, lógico, não foi o fator econômico, que eles tinham dinheiro, já são ricos. Ele não falou isso, mas ele disse que não foi o fator econômico, porque eles ganham muito mais com a proposta que eles tiveram, mas foi pela identificação, amor, pela enteada, pela torcida do Vasco, que são loucos. Ele falou que são loucos e somos loucos mesmo. E agora, com tempo para trabalhar, com jogadores pontuais para serem escolhidos, o trabalho tem tudo para dar certo. E ele também não falou, não vou ficar prometendo título, isso realmente não se deve fazer. Título é consequência de trabalho, mas só um vence. Tem que ver também que os outros também trabalham bem. E outra coisa, eu vou repetir para vocês. Quando eles chegaram, era terra arrasada. Não era terra pré-arrasada, não. Era terra arrasada, com 9 pontos. E o time fez um segundo turno, de 7º colocado. O 7º colocado do retorno foi o Vasco. Um time que estava na rabeira com 9 pontos, sendo o último colocado do primeiro turno. O Vasco foi 7º do segundo turno. E eles, com o mínimo de tempo, 2 semanas para trabalhar, que eles tiveram. Então, assim, os torcedores hoje comemoram, sim, a principal notícia, talvez, do final do ano, além da permanência de do Vasco ter ficado na primeira divisão, é a permanência da comissão técnica. Não só o pai e filho, mas o Gabriel Pereira, que acho que esse é o nome, o André Pereira, esqueci, que é o brasileiro que faz parte da comissão técnica, e os outros, acho que são 5 ou 6. Muito importante. E o Vasco sempre na Fórmula 1, gente. O Piquet, todos sabem que fazia questão de dizer e até mostrar a bandeira e camisa do Vasco. E o Max Verstappen, que é casado, namorado com a filha do Piquet, disse que no Brasil, eu sou Vasco da Gama, os dois ganharam cabeças personalizadas, tanto o Max Verstappen, o nome dele, quanto o Nelson Piquet. E a história com o Emiliano Dias, ele não vai acompanhar o time na Copinha. Tem gente deles, da comissão técnica, que vai acompanhar. A estreia do Vasco é dia 5 de janeiro, a próxima sexta-feira, sem ser amanhã, obviamente, a outra sexta-feira, primeira sexta-feira do ano. O jogo vai ser às 3h15 da tarde em Guarulhos. Deve ser aquele sol escaldante. Mas o campeonato é um campeonato com mais de 120 clubes, acho eu. E é tiro curto, até que a decisão sempre no dia da fundação da cidade de São Paulo, acho que é dia 25 de janeiro. 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, nosso padroeiro da cidade, e que dá nome também à cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, é dia 20 de janeiro. Gente, uma outra coisa para falar, que eu aqui não havia comentado. O Ryan, de apenas 17 anos, ou fez 18, ou está perto de fazer, acho que ele faz esse ano 18, o Ryan não vai para a Copinha. O Ryan, pela qualidade dele, pelo que ele já demonstrou, convocado até para a seleção Sub-17 e com destaque, ele vai ser incorporado ao time profissional.
E o próprio Emiliano Dias, ele na entrevista do Atenção, ele disse que não iria para a Copinha, até porque o time se representa dia 6 de janeiro e a Copinha começa dia 5. E o Vasco provavelmente ele vai estar embarcando para Punta del Este, que já está confirmado, num resort maravilhoso, né? Já está confirmado a ida para o Vasco para fazer a pré-temporada lá. Dia 8 para o dia 9. Vai dia 8, chegando dia 9. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E falando mais de novidades e tal, eles estão mexendo na obra do CT Moacir Barbosa, do futebol profissional, lá na CDD, na Cidade de Deus. Porém, eles não podem ir muito fundo ao pote, porque não se sabe se esse terreno, que é um terreno cedido, ele não é doado. Doado é em definitivo. Ele é cedido pela prefeitura, se esse terreno vai ficar em definitivo para o Vasco. Por isso que não foram feitas grandes obras nesse terreno. Porque como é que tu vai investir milhões e milhões no terreno para amanhã ele ter que sair desse terreno? Entendeu? Então isso aí está sendo muito estudado ainda, muito pensado, muito trabalhado. E aonde está em reforma também, que já foram feitas várias melhorias, é no CT da base. CT da base em Caxias. Gente, e falando de jogador, e não falando ao mesmo tempo, o Fernando, que gosta do Vasco, dizem que é vascaíno, que era rei do Sevilha, ganhou várias Copas da UEFA lá, ele já rescindiu o contrato lá. Mas o que arranhou a relação dele com o Vasco foi o seguinte: no meio do ano foi anunciado que ele viria para o Vasco. Mas era uma coisa em segredo que foi vazado e isso pegou muito mal para ele em relação ao Sevilha, porque ele ainda tinha 6 meses para jogar. E outra, aí você lê também que o Ramon Dias não se interessa pelo jogador. Tanto que nada disso pode se dizer que é verdade, que só o que já aconteceu. Oficialmente, o Jefferson foi devolvido lateral esquerdo ao Atlético Goianiense. Essas coisas podem ser ditas que já foram sacramentadas. O Maicon renovou até o final do ano que vem, o Zé Gabriel renovou até o ano de 2025, final também em dezembro. E o que acontece? O Alexandre Matos, ele trabalha muito no sapatinho, típico mineiro, entendeu? E como agora nós precisamos de não montar um time inteiro, presta atenção, o time pressionado foi 7º colocado e com alguns erros de arbitragem no segundo turno. Então, assim, vão ser contratações pontuais. Você não vai precisar mandar 50 embora e contratar 20, mandar 25 embora e contratar outros 25. São contratações pontuais, contratações para as posições que precisamos. Então não adianta você, eu, todos nós vascaínos, ficarmos todos os dias nos iludindo com as informações que aparecem. As informações só vamos ter a certeza delas quando forem anunciadas ou anunciada pelo Alexandre Matos. E o Alexandre Matos já falou: calma, gente, os caras estão trabalhando, eles não estão de férias, eles estão trabalhando. Então o Lúcio Barbosa está trabalhando, o Alexandre Matos está trabalhando, o Emiliano fala 3 vezes por dia com o Alexandre Matos, ele falou até rindo, brincando, obviamente, que ele fala mais com ele do que com a mulher dele. Então, gente, não adianta, a gente fica ansioso, fica com expectativa, o ano novo está chegando, o campeonato está chegando, mas a gente tem que ter paciência, porque quando a gente estava ávido por informações de jogadores chegando, aconteceu o que aconteceu na primeira janela do ano passado. Vieram jogadores a toque de caixa e jogadores que não deram certo. Jogadores até que eu levava muita fé e não deu certo. Então, o Alexandre Matos é um cara vencedor, é um cara que sabe contratar, ele sabe contratar o jogador, ele sabe pagar por um jogador, ele sabe contratar, sabendo negociar o salário do jogador. E pelo que o Emiliano disse, foi muito fácil a negociação do Emiliano e do pai, do Ramon Dias, pedir para permanecer no Vasco. Ele falou que foi a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Elogiou muito o Luciano, o CEO do Vasco, e elogiou muito o Alexandre Matos.
disse que o Lúcio Barbosa é um apaixonado pelo Vasco, apaixonado, e que o Alexandre Matos é uma fera. Então, assim, gente, ninguém renova um contrato por esse tempo à toa, sabe? Eles se apaixonaram realmente pela torcida, pelo clube, pela história e pela cidade, apesar de vivermos numa cidade violenta. Então, gente, é ter muita paciência. Paciência essa que talvez, será que eu mesmo, tenho que ter pelo Orediano? Porque o Verratti hoje deu uma entrevista dizendo que, cada jogador tem o seu tempo de maturação, tem o seu tempo de crescimento, tem o seu tempo de adaptação. Só que a questão dele foi, para mim, um erro muito grave, que ficou muito ruim a relação dele com a comissão técnica, com a diretoria e com a comissão médica. Ele não ter seguido a orientação da comissão médica do Vasco, dizendo que apenas uma mobilização poderia ser feita, e ele optou de ter a opinião de um médico de fora, dizendo que o melhor para ele era ter engessado. Eu repito, eu não sou o dono da verdade. Eu fiquei muito chateado com o que o Orediano fez. Se desse para negociá-lo, lógico, com dinheiro, numa troca de um jogador muito bom, eu faria. Mas eu não quero dizer que eu quero vê-lo pelas costas. Não. Se não tiver como negociá-lo, se não tiver uma oferta boa, se ele tiver que permanecer, se não tiver uma troca honesta, se ele quiser continuar no Vasco, vamos aproveitá-lo. Porque, sinceramente, não sei nem se ele vai para Punta del Este. Quem me dera, vi as fotos hoje do lugar, parece um paraíso. Meu Deus do céu. Um lugar muito bonito mesmo. Gente, essa é a opinião de hoje, dia 28 de dezembro de 2023. E espero falar com vocês ainda esse ano, espero falar amanhã. E quem não ver mais, quem não puder mais me acompanhar, não tiver saco para me escutar, eu desejo a todos um final de ano muito bonito, com muita paz, muito amor e principalmente saúde, gente, porque sem saúde não adianta nada. O homem vive até sem dinheiro, mas sem saúde ninguém vive. Que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem-nos a todos vocês, a todos nós e as nossas famílias. Muito, mas muito obrigado mesmo por me acompanharem, por acreditarem em mim. E eu digo, pode ter uma pessoa aqui olhando o vídeo, já vai ter valido a pena, tá? Fiquem com Deus.